Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos no módulo 112 e vamos falar do preconceito linguístico, né? Quantos preconceitos nós vemos e vivenciamos aí ao nosso redor, no dia a dia, né? Tanta coisa que às vezes nos dá assim até vontade de sair correndo de raiva de pessoas que acabam tendo preconceito de situações que são tão minúsculas, né? Que não vale nem a pena ter e dar atenção. E tem um filólogo, não é filósofo não, tá? É um filólogo mesmo, que se chama Marcos Bagno. E ele diz o seguinte, que esse preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou até mesmo de desrespeito, né? Ele fala que as nossas variedades linguísticas são de menor prestígio social. E normalmente isso acontece das variantes formais e informais, dependendo das classes que elas são ligadas, né? E nesse caso aqui, nós temos o preconceito socioeconômico, né, que vai aí as causas e consequências mais graves, dependendo dos mais pobres aos mais ricos, ou os mais limitados ou ilimitados, né? Nós temos também o preconceito regional, às vezes pela fala ou pelo lugar que se vive, sempre temos isso daí. Temos também o preconceito cultural, né? Onde as pessoas acabam apontando aqueles que têm uma melhor chance de estudo, de progressão, e aquele que teve menor chance, mas às vezes, ou na maioria das vezes, sabe muito tanto quanto aquele que frequentou uma escola, que frequenta aí uma faculdade, né? Nós temos o sertanejo aí que tem o seu belo sotaque, né? Fala de uma maneira diferenciada que muitos aí acham graça, tiram sarro, mas que isso, né, gente? É uma maneira linda de falar, valorizando a região em que vive. E por fim, nós temos, infelizmente mesmo, o preconceito racial. Esse é o que mais dói em todo ser humano, né? É a pessoa ser julgada pela cor da sua pele, né? É a pessoa ser caracterizada que por conta da cor da sua pele, ela só pode fazer demasiados serviços, ela só pode entrar em algumas festas, ela só pode entrar em algumas lojas, né? Infelizmente, nós vimos isso ainda hoje. Tivemos casos aí recente, né? Do rapaz que quis trocar o relógio do pai, né? Do outro rapaz que era um entregador, né? Foi fazer lá o seu trabalho dignamente, os dois, né? Dignos de seu trabalho, do seu desempenho, né? Da sua força, ganharam honestamente, né? E foram julgados por conta da vestimenta, ou por conta da cor, né? Ou por usar um boné, enfim. Infelizmente, podemos dizer que são pessoas que pensam pequeno, né? Que podem ter aí um grau elevado de conhecimento, eu digo a nível de diploma, tá? Somente o papel, porque na prática, na raça, essas pessoas não aprenderam nada, infelizmente. São piores do que aqueles que eles qualificam como ser humanos desagradáveis, né? Eu vejo dessa forma. Bom, e depois de falar de cada um dos preconceitos, aqui vocês têm um texto para ler sobre o preconceito linguístico, que ele faz até uma paráfrase, compara as frutas, né? Ele fala da tangerina, que é a nossa mexerica, né? É a mesma coisa, mas tem pessoas que falam, não, você quer uma tangerina? Quem não conhece fica meio assim atônico, mas, gente, é uma mexerica. Oba, então vamos lá. E a variação na língua nem sempre ocorre apenas por a região em que se vive, tá?
Outro importante fator que gera aí distintos modos é o da comunicação e o do tempo. Um exemplo são as gírias. Certamente as gírias que você utiliza no dia a dia não são as mesmas que seus avós usavam anos atrás, né? É importante pensar então que os modos de falar podem revelar grandes informações sobre a época falante. Que nem às vezes eu tenho o hábito de falar supimpa. Uma vez um professor falou assim: Nossa, há muito tempo eu não ouço essa palavra supimpa. O que é supimpa? Poxa, que bacana, que legal, super, né? E aí nós temos também, se alguém diz da hora ou maneiro, né? Imaginamos que se trata de uma pessoa mais jovem, por exemplo, e nem sempre é dessa maneira. Costuma-se acreditar que a língua falada antigamente seja sempre superior à língua utilizada no presente. Isso é um equívoco e configura o que chamamos de preconceito linguístico, uma vez que desconsidera as variações linguísticas históricas ou geográficas como um fenômeno social esperado. Se as línguas antigas fossem superiores ou intocáveis, ainda estaríamos falando o tão conhecido latim. Bom, pessoal, eu vou aqui unir com o módulo 113 e 114, que fala da produção textual oral, tá? Usando aí a norma padrão da língua. Então, ele fala que no módulo anterior você entrou em contato com o que é o preconceito linguístico, e especialmente aquele derivado de diferenças no uso da língua, resultantes da passagem do tempo, né? O modo como falamos e escrevemos difere bastante da maneira como se falava e se escrevia há um século atrás. Muitas vezes ouvimos que no caso da linguagem oral não é necessário ter preocupação com as regras ou com as normas da língua. Isso não é verdade, tá? Ainda que na oralidade haja flexibilidade maior do que na escrita, tanto nos desvios da norma padrão. Há situações comunicativas nas quais, durante a fala, devemos atentar para as regras gramaticais, tá, pessoal? Isso aí não muda nunca, hein? O máximo possível para garantir clareza na comunicação. Então, veja, as regras gramaticais, elas são sempre as mesmas. Temos que seguir à risca. Não dá para mudar, né, a nossa gramática. Apesar que houve um tempo aí da mudança, né, da estrutura da nossa gramática, mas foi para incorporar e melhorar, né, não para reduzi-la, né, e deixar ela aí com um aspecto feio. Tá bom, meus amores? A lição sobre essa matéria, sobre esses dois módulos, eu deixo no Vindimo para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.